E aí, pessoal, como vocês estão? Boa noite, tudo bem? Espero que estejam aí bem. Vamos aí começando mais uma aula sobre escatologia e vai ser uma aula realmente incrível. Estejam realmente aí com o coração cheio de expectativas. Vamos começar onde nós paramos na última aula, ok? Quero fazer aqui um resumo e algumas observações, né? Eu vou até compartilhar aqui uma tela com vocês, deixa eu ver se está por aqui, porque estou abrindo ela aqui. Só um momentinho. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês e já fazer o seguinte. Na última aula eu tinha trocado, né, a, as definições de duas linhas escatológicas aqui e eu trouxe esse pequeno PDF aqui para corrigir, ok? Então, o amilenismo, vou colocar aqui as características principais. O milênio é simbólico, ok? Então, os amilenistas acreditam que os 1000 anos não significam 1000 anos, mas é um determinado período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ok? Então, eles acreditam que seja simbólico, não algo real. Então, eles acreditam que já estamos de fato no milênio, ok? Então, a primeira vinda, Jesus aí em zero, né? Ali, quando Jesus morreu na cruz, e a segunda vinda, quando Deus voltará. Ele acredita que o diabo vai estar preso, né, nesse período, que é a interpretação alegórica da profecia bíblica, especialmente no Antigo Testamento, ou seja, é tudo simbólica. Eles acreditam que as profecias são tudo simbólica. Lembra que nós comentamos aí na última aula que existem profecias simbólicas e profecias literais. Então, eles acreditam que todas as profecias que se encontram na Bíblia são simbólicas, ok? Essa linha escatológica surgiu depois, no século 3 depois de Cristo, e a segunda vinda iminente, pouco interesse escatológico, ok? A galera que o principal expoente aí é o Agostinho de Hipona, ok? E o pós-milenismo, ok? Ponto de vista considerado hiperpositivo. Por quê? Eles acreditam que Jesus vai voltar quando a Terra estiver cristianizada, tá vendo? Eles acreditam que nós, hoje, né, podemos cristianizar a Terra sem Jesus voltar. Então, eles acreditam simplesmente aquela parada de domínio, ok? De dominar as esferas da sociedade, dominar isso de uma forma completa, ok? Completa. Não é errado, ok? Profetizar, é, como que fala? Influenciar as esferas da sociedade, ok? Isso não é errado. Orar por isso, ter pessoas com posições de influência na área da sociedade, isso não é errado. Mas acreditar que Jesus vai voltar quando tudo estiver cristianizado, isso é errado, ok? Então, o reino de Deus já está presente de forma plena e segue avançando. O cumprimento da grande comissão acontece antes de Jesus voltar, como eu falei, né? Então, acontece aí toda a grande comissão antes de Jesus estar aqui na Terra, ok? Então, eles expectativas um longo período de paz após a cristianização das nações, mas acredito que vai ter paz e não tribulação no final dos tempos. Algo que nós vimos aí na última aula que vai ser totalmente oposto, ok? E as profecias bíblicas já se cumpriram. Eles acreditam que todas as profecias já se cumpriram. Então, estão aí só esperando Jesus voltar, ok? A galera que pegava isso é o próprio João Calvino e Jonathan Edwards dos Estados Unidos, ok? Dois caras incríveis, porém que pensavam de outra forma aí a questão de escatologia, amém? Então eu vou parar aqui isso aqui, voltar aqui com vocês, minha cara grande. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o panorama do Apocalipse, ok? Hoje realmente vamos desmembrar cada parte do Apocalipse, vamos trabalhar ele em sessões, como que fala? Trazer as definições, o que é simbólico, o que é literal, tá bom? Então tem muita coisa que nós vamos trazer hoje para a aula. Eu vou trazer um pouquinho do retrospecto da última aula. Aprendemos bastante sobre o panorama geral de Apocalipse. Nós aprendemos aí o porquê é importante estudar, ok? Os fins dos tempos. Que os fins dos tempos não é somente não ter medo do futuro, ok? Saber o que vai acontecer, como se fosse
uma questão de, agora eu sei o que vai acontecer no fim dos tempos, agora eu sei o que vai acontecer. Não, não é isso. Estudar os fins dos tempos, estudar Apocalipse é conhecer mais Jesus, é conhecer mais os seus planos, é conhecer mais dele, e é isso, tá bom? Então tem essas pequenas diferenças aí acontecendo, ok? Então eu vou começar trazendo algumas coisinhas para vocês aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Beleza, vamos lá. Então, um pouquinho que nós já aprendemos na última aula, aprendemos aí sobre os 3 períodos de tempo, ok? Nós aprendemos aí, tem os princípios das dores, ok? Aquilo que nós estamos vivendo até agora, onde a Terra começa a manifestar os seus princípios de dores, que realmente onde vai ter fome, onde nação se levantará contra nação, reino contra reino. Então, esses são os princípios das dores. Aí nós aprendemos um pouquinho sobre a grande tribulação e a tribulação, né? Aqueles 3 anos e meios iniciais e aqueles 3 anos e meios finais, onde aprendemos aí sobre o anticristo, sobre como que ele vai se manifestar, como são as nações, a aliança. Vamos aprender sobre tudo isso, ok? Aprendemos sobre tudo isso, melhor dizendo. E vamos hoje trazer alguns pontos mais profundos, ok? Mais detalhados. Aprendemos um pouquinho aí sobre o que é a abominação desoladora, onde o anticristo vai colocar sua própria imagem dentro do templo de Jerusalém. Aí vai se iniciar os 3 anos e meio finais da grande tribulação, ok? Da tribulação. Eles acreditam que a grande tribulação é dividida, né? Tem a tribulação, os 3 anos e meio finais, iniciais, e os finais, a grande tribulação, onde realmente vai acontecer as piores perseguições, enfim, muitas coisas. Aprendemos sobre os sinais de tempo, sobre Israel. Aprendemos aí que Israel foi determinado como nação em 48, a conquista de Jerusalém em 67, onde virou uma controvérsia mundial, ok? Jerusalém, Israel, uma controvérsia mundial, onde todas as nações, de certa forma, se levantam contra ela. Aprendemos um pouquinho sobre o estabelecimento da União Europeia, antigo Império Romano, geograficamente falando, e é aquilo que falta, né? O anticristo surgir. Então, todos os sinais aí, de certa forma, estão se cumprindo e faltam outros, desculpa. Tá bom? Então, é isso. Lembrando sempre da aliança abrâmica, ok? Para dizer isso bem claro, o que foi a aliança abrâmica? Onde Deus prometeu a terra prometida para Abraão. E foi uma promessa onde não dependeu de Abraão, né? Então, Deus propôs isso a Abraão. Então, quando Abraão foi realmente sacrificar o animal, fazer o sacrifício, Deus coloca ele em grande sono, ok? E Deus faz todo o ritual de fazer um acordo, de um pacto, onde cada pessoa leva uma parte do animal e sacrifica, ok? E é legal que, quando ele desperta, ele vê 2 coisas rodando no fogo. Então, foi um contrato entre o próprio Deus contra o próprio Deus com o próprio Jesus, ou seja, um acordo que só depende de Deus. E é bem simbólico, né, a promessa, onde a promessa de assumir toda a terra de Canaã vem somente em Jesus, ok? E é uma aliança, mostra uma promessa que ainda não foi cumprida, onde Israel não foi totalmente conquistada totalmente pelos judeus, né? Então ela é dividida com a Palestina, com o pessoal dividindo a nação de Israel. Então nós vemos que a aliança abrâmica ainda não foi cumprida, a promessa que Deus fez a Abraão não foi cumprida. E nós só veremos ela cumprida no final dos tempos, ok? Top, né? Então lembrando disso, é muito importante estudar as alianças, ok? E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o Apocalipse, ok? Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Vou colocar ela maior aqui. Vou colocar ela maior. Coloquei. Então aqui é o nosso... Vou colocar minha telinha aqui, minha carinha aqui em cima. Tá mais iluminado dessa vez, tá vendo? Coloquei uma luz a mais. Tá bom? Então aqui é o que nós estamos estudando, pré-milenismo histórico.
Então, hoje, quando nós vamos estudar, é bem essa era da igreja aqui até onde começa o milênio, ok? Então, vamos estudar bem essa parte, tudo bem? Então, um pouquinho nós falamos na aula passada, né? Na aula passada nós comentamos sobre isso, um pouquinho, bem sobre cima, e hoje nós vamos detalhar essas 4 sessões, ok? Então, o livro de Apocalipse é separado em sessões, ok? Tem mais uma sessão, que eu vou falar um pouquinho depois, eu não quis colocar aqui agora, mas são essas 4 sessões, onde a primeira sessão é aqui onde João é chamado para profetizar, ok? Depois tem as 7 cartas para 7 igrejas, as cartas para 7 igrejas, né? Cada uma carta. Jesus toma um rolo, ele abre o livro, mostra muitas coisas, e a cronologia dos acontecimentos escatológicos, ok? Beleza. Parte 1, chamado. Antes de começar a falar propriamente dito, o que a parte das sessões, eu quero falar que cada sessão, dentro de cada sessão, tem a parte A e a parte B, ok? A parte A nós vamos chamar de sessão cronológica. O que é essa sessão cronológica? É aquilo que o João vê, ok? Então, o João é chamado, né, pelo Senhor Jesus e Deus revela os fins dos tempos, o que vai acontecer no fim, através de um anjo. Esse anjo está falando com o Daniel, ou com o João, ok? Então, João está dentro de uma visão também. Nessa visão, Deus fala tudo o que está acontecendo, ok? Essa visão é uma sessão cronológica. Tá? Eu começo a ver tudo o que está acontecendo de uma forma cronológica, ok? Deus vai mostrando para ele as cartas, o livro, os seres viventes, depois das 7 taças, as trombetas, enfim. Mostra tudo. Essa é a parte A de cada sessão. A outra parte, tem a parte também que tem as explicações angelicais, ok? Por que tem essas explicações angelicais? Tudo aquilo que Daniel vê, ele pergunta ao anjo, o anjo explica aquilo que está acontecendo, ok? Então, vamos supor que está passando 7 selos, onde Deus está trazendo juízo sobre a terra, e aí o João pergunta, mas como assim? Como que eu vou aguentar? Quem pode subsistir a tal ira? Ou seja, ele pergunta para o anjo explica. O povo de Deus vai ser guardado, enfim, vai ser selado, essas coisas, ok? Então, todas as sessões são separadas em 2 pontos. A parte cronológica e essas partes que são as explicações angelicais, tá bom? Antes de começar também uma boa parte, eu quero parar aqui, que eu não vou perder um tempinho entre aspas. Aqui estão os principais símbolos que aparecem em Apocalipse. É aqui que nós vamos estudar bastante. Eu quero que vocês peguem um papel e anotem isso, por favor. Anotem porque é importante. Eu vou falar o que significa cada item, ok? Então, beleza. Lembra que eu falei sobre alguns pontos que são simbólicos e alguns pontos que são literais? Beleza. Esse aqui é os pontos simbólicos e eu vou apresentar os pontos literais que correspondem a esses simbólicos. Beleza. Toda vez que você lê dragão em Apocalipse, dragão significa Satanás, diabo, capiroto. Tá bom? Então, eu quero que vocês anotem na frente. Dragão, capiroto, Daniel, ou Satanás. Tá bom? Muito bem. Toda vez que aparecer a palavra besta na Bíblia, a besta está falando sobre o anticristo. Toda vez que aparecer a palavra outra besta, está falando sobre o falso profeta. Beleza. Vamos começar com esses 3. Dragão está falando sobre Satanás, ok? Satanás coloca todo o seu poder, todos os seus recursos, tudo que ele no anticristo, ok? O anticristo é como se fosse a ideia de Jesus, ok? Então tem Deus manda de forma humana a sua imagem, o seu próprio ser divino, ou seja, ele manda Jesus. O anticristo é a mesma coisa, é como se como se o diabo mandasse seu próprio filho, ok? Claro que não seria isso, mas a ideia basicamente é essa, tá bom? Então, o Satanás envia o anticristo, que é a besta, para realmente fazer tudo aquilo que ele tem que fazer, tá bom? A outra besta é chamada como falso profeta. O falso profeta e o anticristo andam juntos, tá bom? Então, toda vez, quando começar aí a liberação das taças, enfim,
esse falso profeta vai falar para as nações se voltar para o anticristo. Desculpa. Então ele chama as nações para lutar contra Deus. Ou seja, esse falso profeta é como se fosse um testemunho, mas um testemunho para atrair do mal, tá bom? É como se fosse Hitler Goethe, ok? Goethe, o braço direito de Hitler, beleza? Então, os dois andam juntos. Então, por isso que tem essa outra besta, é isso que significa o falso profeta. Aquele que anuncia o anticristo, tá bom? Dentro disso tem as 7 cabeças. Essas 7 cabeças, toda vez que você lê 7 cabeças aí em Apocalipse, tem a ideia que está falando sobre os 7 impérios que Daniel profetizou lá em capítulo 2 dele, ok? Então, se você abrir aí Daniel 2, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Quero que vocês abrem, por favor, em Daniel 2. Daniel 2, versículo 41, 42. Aqui ele fala sobre o sonho de Nabucodonosor. Então, o Nabucodonosor tem um sonho, ninguém consegue dizer qual é o sonho e o que significa, né? Daniel é chamado e ele consegue falar isso. E aí no 41, 42 ele fala assim: como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenham visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte frágil e parte forte. E como viste, terra florida significa que buscarão fazer alianças políticas por meio de casamento, mas a união decorrente das alianças não se formará. Ok? Então ele está falando dos sonhos, ele está falando sobre esses impérios, ok? Cada parte do sonho dele, da estátua dele, era formada com algum tipo de matéria. Então, tinha um ouro, tinha um chumbo, tinha um ferro, barro, enfim. Então ele começa a falar que cada parte, cada matéria era um império que dominaria sobre o mundo, ok? E esse império tem muito a ver sobre o fim dos tempos, tá bom? Então, de uma forma cronológica, se você pegar sobre os 7 impérios que dominou o mundo e que perseguiu os cristãos, ou melhor dizendo, perseguiu Israel, os judeus, começar lá pelo Egito, ok? Então, o Egito foi o primeiro império. Então, por isso tem lá a saída de Moisés, todas as histórias que vocês conhecem, ok? O primeiro império foi Egito. O segundo e o terceiro império foi quando teve a divisão dos reinos de Israel. Então, uma parte foi exilada pelos assírios. Então, a Síria foi o segundo império. E Babilônia foi o terceiro império. Ok? Nós já temos o Egito, a Síria e Babilônia. Depois desses 3 impérios, teve um próximo império que dominou também a própria Jerusalém, que foi o Império Persa. Ok? Depois do Império Persa, entra aquele período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, onde tem um Império Grego, tá bom? Dominando aí sobre todos. Ele entrou de uma forma disfarçada dentro da própria religião judaica, mas influenciou muito, influencia até hoje de uma forma negativa o próprio Evangelho. Aí depois do Império Grego vem o Império Romano. Aí nos tempos de Jesus já consegue ver do próprio César, né? Ok? E o último império é o Império Romano restaurado. Isso tem a ver com o fim dos tempos, ok? Então, 7 cabeças, 7 impérios. O Império Romano restaurado é a junção de 10 nações, onde o anticristo fará aliança. Então, é uma aliança entre Israel e Oriente Médio e alguns outros países. Então, essas 10 nações formam esse Império Romano restaurado, ok? Então, se você pegar um mapa do antigo Império Romano, onde ele domina, é o mesmo mapa do Império Romano restaurado, ok? Então já dá para dar a ideia de quais nações vão participar dessa aliança aí dos fins dos tempos. Nós vamos falar isso sobre o próximo tópico agora. Então toda vez que você lê 7 cabeças em Apocalipse, você vai ter a ideia que está falando sobre os 7 impérios que governou o mundo e que governará. Amém? Sendo que o último deles é o maior de todos, o mais forte de todos. Os 10 chifres. Toda vez que você lê os 10 chifres, tá vendo aqui?
Só voltando um pouquinho, toda vez, tá vendo que aqui é tudo simbólico. O final do tema não vai ter um dragão, ok? Vai ter um dragão lá de 7 cabeças, 10 chifres, soltando fogo, e você com uma espada, uma armadura. Não, não é isso. Mas cada símbolo desse significa algo literal, tá bom? Esses 10 chifres é a aliança das 10 nações, ok? Então, essas 10 nações, que está escrito aqui em Ezequiel 38, vamos abrir ela. 10 chifres, 10 nações, a aliança política do anticristo com a, com a, com o anticristo com as nações, ok? Aqui eu vou pular aqui para te mostrar. Então, em Ezequiel 38, capítulo 2, versículo 6, nós vemos alguns pontos muito interessantes. Antes de ver aqui, eu quero que você abra, por favor, em Ezequiel 38, capítulo 2. Vou ver aqui. Então, aqui, capítulo 2. Capítulo 38, versículo 2. Então, vou ler rapidão. Filho do homem, vire o rosto contra Gog, de Magog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Profetize contra ele e diga, assim diz o soberano, o Senhor, estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar, porém anzóis em seu queixo, e farei você sair com todo o seu exército. Seus cavalos, seus cavaleiros totalmente armados, uma grande multidão com escudo grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia, a Líbia. Gomer estarão com eles, todos os escudos e capacetes. Gomer com todas as suas tropas, e Bet-Togarma, ao extremo norte, com todas as suas tropas, muitas nações contra você. Beleza. Aqui vai falar bem. O Gog, você lê Gog aí no versículo 2, Gog significa anticristo, é o anticristo, ok? Porque Gog significa príncipe, chefe desse mundo. Então, Gog, o anticristo, reina sobre a terra de Magog. Tá aqui, ó, no meu mouse. Gog é o anticristo que reina sobre a terra de Magog, Meseque e Tubal. Magog, Meseque e Tubal é a Europa e o Oriente Médio, ok? Então, é a ligação aí de alguns países da Europa e do Oriente Médio, a União Europeia, né? Ok? Só que repete o que eu acabei de falar para vocês, né? Que Gog é Ros, o príncipe, chefe de Meseque e Tubal. As outras nações são a Pérsia, ele fala, né, no versículo aí 5. Então, a Pérsia significa o Irã. Então, se você pegar o antigo mapa da Pérsia, é o Irã. O antigo mapa da Etiópia é o Sudão e a África Ocidental. O antigo lugar de Líbia, né, o Put, em algumas traduções bíblicas, né, como a King James e em outras, significa o norte da África. Gomer significa os nortes das montanhas Cáucasos, da região da Ucrânia, e a Rússia centro-ocidental. E Togarma significa Turquia Oriental e Armênia. Então, aqui nesses 4 versículos, temos algumas dicas de como o Filho do Homem lutará. Ok? Então, aqui tem o Magog, né, o anticristo, que reinará sobre a terra de Magog, Meseque e Tubal. As outras nações, como o Irã, o Sudão, o norte da África, o norte das montanhas da Ucrânia e Rússia, e a própria Turquia e a Armênia. Então, aqui são os 10 chifres que falam em Apocalipse. Ok? Incrível isso, né? Incrível como uma profecia liga a outra. Continuando, a meretriz de Babilônia, então, toda vez que você lê essa palavra aqui, meretriz de Babilônia em Apocalipse, ele está falando sobre o sistema que essas 10 nações criaram. Então, todo o sistema político, econômico, militar, religioso, que foi formado, um desses maiores sistemas, chama como Babilônia, meretriz de Babilônia, ok? Por isso que ele tem a ideia de Babilônia traz para nós. E toda vez que você lê mulher com filho varão, é o próprio Jesus. Amém? Aqui eu não coloquei também, mas fala sobre 2 testemunhas em Apocalipse, né? Essas 2 testemunhas falam que são 2 profetas que se levantarão no final dos tempos e guiarão o povo de Deus, ok? Então tem 2 testemunhas aí que ajudará a guiar o caminho.
Então, toda vez que você lê duas testemunhas, são duas pessoas literais. Amém? Pulando aqui. Beleza? Então, aqui eu termino as partes simbólicas. Já falei da sessão 1, onde João é chamado para ouvir as revelações do alto junto com o anjo. E o anjo vai explicando. Aqui tem as cartas a igrejas, ok? Ok. A parte 2, né, a seção 2, são as cartas às igrejas. Essas 7 cartas foi enviadas para 7 igrejas na região da Ásia Menor, onde fica localizada aí a Turquia, entre Europa e Ásia. Jesus queria se conectar e falar coisas específicas para as igrejas do movimento que aconteceu em Atos 19, quando Paulo pregou em Efeso. Aqui é o mais importante do mundo. Eu vou ler isso para que vocês entendam. O importante de estudar essas cartas para as 7 igrejas é observar quais eram as tentações que elas enfrentavam, pois elas serão as mesmas que a igreja dos últimos dias enfrentará. Seus desafios serão, ou já são, né, no caso, nossos desafios. Suas repreensões nos exortam a alinhar nossas vidas e suas recompensas às nossas recompensas. Elas podem nos inspirar sobre como devemos viver e nos preparar para o fim dos tempos. Creio que esse ponto que está bem explicado. Então, as cartas das 7 igrejas, começando em Apocalipse 2 e 3, fala sobre os desafios e as tentações que nós enfrentaremos aí no final dos tempos. Então, as cartas é um aviso e também uma forma de como nos arrependermos e nos prepararmos para o fim, ok? A igreja no fim dos tempos é conhecida como uma igreja madura, amém? Então, é importante isso. Amém? Então, essa é a seção 2, onde fala sobre as cartas das igrejas. Na parte 3, Jesus abre o rolo. Na terceira sessão, o autor descreve com detalhes impressionantes a dimensão da glória e do ambiente onde Deus está, além do que está acontecendo, agora mesmo na sala do trono, com as suas dinâmicas visuais, sonoras e sensoriais. As descrições do trono dos anciões, dos 4 seres viventes e como eles estão interagindo diante de Deus. No mar de vidro misturado com fogo existe para encher o nosso coração de fascinação. Essa é a palavra, fascinação. Esse capítulo 4 mostra aí os 24 anciões, os 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Fala sobre os seres viventes. Fala todo esse lugar de glória. Porque Jesus está querendo mostrar o quão maravilhoso é. Ok? Todo o livro de Apocalipse não aponta para o anticristo, não aponta para o milênio, não aponta para o diabo, ele aponta para Jesus. Amém? O livro de Apocalipse serve-nos para trazer relacionamento com Jesus, fascinação por Jesus, amor por Jesus, paixão por Jesus. Amém? Então traz para ter relacionamento com ele. E esse capítulo mostra tudo isso. Imagina a fascinação de como Jesus é, os olhos de fogo. Amém? Isso é incrível. Então tem um fascínio, não por aquilo que vai acontecer de ruim. Tem um fascínio sobre aquilo que vai acontecer, que Jesus vai se revelar, e sairá das nuvens e mostrará a sua glória para toda a terra. Amém? Glória a Deus. E a parte 4 começa aqui as sessões, ok? Eu vou voltar um pouquinho para te mostrar uma coisa no mapa, ok? Então, até agora que nós vimos está aqui na própria na grande apostasia aqui ainda, tá bom? Então, onde agora a parte cronológica do escatológico vai começar a entrar aqui na grande tribulação, ok? A grande tribulação e esse espacinho aqui do meio. O que acontece nesse espacinho do tempo? Aqui tem uma seção cronológica de 5 pontos. Primeiro ponto, vai ser enviada os 7 selos. Os 7 selos são os livros abertos por Jesus, ok? Como que fala? Esses 7 selos servem para preparar a igreja, deixa eu voltar aqui, a igreja para para a volta de Cristo, ok? Então, aqui acontece, cadê meu mouse? Os 7 selos, depois as 7 trombetas. No fim das 7 trombetas, ok? No fim das 7 trombetas, acontece a volta de Cristo. A volta de Cristo dá 2 coisas importantes. Ele arrebata a sua igreja da grande tribulação, ele ressuscita os crentes, ok?
ele libera 7 taças, o anticristo é morto. Ok? Aqui também acontece a parte onde os judeus se convertem com a volta de Cristo, ok? Eles entendem que Cristo é o Messias, amém? Então a ordem cronológica fica 7 selos, 7 trombetas, volta de Cristo, onde dá 2 pontos, onde gera dois caminhos, que é o arrebatamento e a ressurreição. Aí tem a Batalha do Armagedão, as 7 taças e a destruição do anticristo, ok? Depois tem a entrada do milênio. Então vamos voltar lá. O que são esses 7 selos? Então, os 7 selos que você for ver é o cavalo branco, ok? Então, é a agressividade política do anticristo. Também. No cavalo vermelho é o derramamento de sangue e guerra mundial. O terceiro selo é a fome e a crise econômica. O quarto selo é a morte de 1/4 da Terra, ou seja, 25% da população vai morrer. Ok? O quinto selo é a atmosfera espiritual, é a liberação do juízo de Deus sobre a Terra, mover de oração, ok? Então, por isso que é importante orar, é importante se incomodar, porque se você ora, você move isso aqui, ok? Amém? Nossas orações têm poder. O sexto selo é a atmosfera natural, é a crise cósmica. É aquilo que nós vimos hoje, mas de uma forma muito mais acentuada, onde terá mais terremoto, mais furacão, mais tsunamis, enfim. E o sétimo selo é o silêncio no céu. Haverá um silêncio no céu. É a liberação dos 7 trombetas. Aqui, tá aqui. O que são as 7 trombetas, né? Antes de começar aqui, tem a parte cronológica. A explicação angelical é quando João pergunta, mas como que vamos sobreviver a tudo isso? Porque isso está sendo solto e a igreja não foi arrebatada ainda, ok? A igreja ainda está na terra. A palavra de Deus fala que Deus guardará cada um com um selo. Lembra das 10 pragas aí do Egito, onde os hebreus foram poupados? Acontecerá da mesma forma, ok? Só para de uma forma ilustrativa aí para vocês. Legal. Aí depois tem essas 7 trombetas, né? Que são os atos sobrenaturais de Deus. Para começar a trazer aí o prenúncio da sua segunda volta, ok? Então tem a primeira trombeta. Essa primeira trombeta significa o suprimento de comida, ou seja, um incêndio de 1/3 da vegetação da terra. A segunda trombeta é a destruição de 1/3 dos mares da terra. A terceira é o envenenamento de 1/3 da água potável da terra. A quarta trombeta é o escurecimento de 1/3 da luz da terra. A quinta é a liberação da praga demoníaca de gafanhotos. A sexta é a morte de 1/3 dos homens por demônios. E a sétima inicia a procissão da segunda vinda de Jesus. Oxa, Jesus, glória a Deus. Durante todo esse período, as 2 testemunhas serão ativas, onde eles anunciarão as boas novas de Cristo, onde eles anunciarão o poder do Espírito Santo sobre aqueles que estão debaixo do Espírito Santo, ok? Aí entra na parte do arrebatamento da igreja. Então, a igreja vai presenciar, sim, os 7 selos e as 7 trombetas, é a tribulação e a grande tribulação, ok? E a partir disso, Jesus volta. Então, o arrebatamento acontecerá na última trombeta, a sétima de uma série de 7. A última trombeta sinaliza o tempo que Jesus arrebata a igreja. O arrebatamento é o primeiro evento da procissão do segunda vinda de Cristo. 3 ao estágio ao todo. Primeiro, Jesus percorrerá o planeta nos ares para arrebatar os santos. Segundo, ele percorrerá a terra. Terceiro, Jesus entrará em Jerusalém. Jesus usará as 7 taças da ira para destruir os exércitos do anticristo e estarão reunidos ao redor de Jerusalém. Somente então ele substituirá todos os governos da terra. Uau! Se você não tem fascínio por isso, eu não sei como você consegue crer em Deus. Tenha fascínio por isso. Tenha fascínio de como que Jesus vai voltar no fim dos tempos. Tenha fascínio de como preparar a próxima geração para aquilo que pode acontecer na geração deles. Tenha paixão por Jesus. Tenha paixão por aquilo que ele vai fazer. Amém? Então aqui acontece o arrebatamento da igreja. Amém? A parte de sessão 4 aí é a sessão cronológica, então tem ainda as 7 taças, ok?
o que são essas 7 taças, o que Deus vai liberar de ira sobre aqueles que perseguiram os cristãos. Agora os cristãos não estão mais aqui nesse ponto, ok? Não estão mais aqui. Então a primeira taça é as chagas, as feridas dolorosas nos adoradores do anticristo. Depois o mar se transformará em sangue e mata tudo que vive no mar. Toda água potável se transforma em sangue. O intenso calor e fogo do sol. Quinto, trevas no império global do anticristo. Sexto, demônio seduz as nações por marginal. Aqui entra o falso profeta, ok? O falso profeta seduz as nações para a batalha da marginal. E a sétima taça, aniquilação. O pior terremoto de pedras de Sarai de quase 35 quilos. Então, eles serão mortos por um terremoto. Uau. Ok? Então, até aqui, o que nós vimos tudo isso que apresentamos lá no mapinha, né? O arrebatamento, a ressurreição dos crentes, a volta de Cristo, os judeus se convertendo, a batalha da Magedão e a destruição do anticristo, ok? E entramos no milênio. Lembra que eu falei da seção 5, que eu não tinha colocado? É exatamente isso, que nós vamos estudar nas próximas aulas. É o próprio milênio, ok? A seção de Jesus Marte, na capela da destruindo o exército do anticristo. Essa passagem descreve o segundo vídeo de Jesus da cidade de Jerusalém. Ele lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, ok? Jesus vai acorrentar e prender Satanás, e então estabelecer seu reino milenar, seu reino por 1000 anos. Amém? Então, isso é o que nós vimos aí até agora. Espero que com essas substituições, esses entendimentos de símbolos, eu acredito que você vai elevar a sua leitura em 50% no mínimo, sobre como compreender Apocalipse, ok? Você talvez não consiga ligar todos os pontos aí, em todas as profecias de Daniel, Ezequiel, Zacarias, Tessalonicenses, Mateus 24, Mateus 25. Talvez você não consiga fazer essa ligação, mas eu tenho certeza que um entendimento simbólico e literal de Apocalipse você vai compreender, ok? Então, esse curso nos ensina a ler Apocalipse, amém? E convidamos você, sim, a tirar suas próprias conclusões através dos seus estudos e principalmente com o seu relacionamento com Jesus, amém? É isso que nós o convidamos a fazer acima de qualquer coisa. Acima daquilo que eu estou falando ou qualquer outro professor estiver falando, o que importa é a sua busca nele, amém? Através dele, através do Espírito Santo, não através aí de nossos próprios entendimentos, amém? Eu vou falar um pouquinho sobre o anticristo, legal. O anticristo aí é uma palavra, significa duas palavras. A primeira, anti, é uma preposição que pode ser substituir, oposição de estar. E Christus, né, que significa ungido. Então é anti-ungido, estar contra um ungido. Quando unidos, formam uma nova palavra, anticristo, que descreve as pessoas ou os sistemas religiosos. Lembra que eu falei para vocês? O espírito religioso dos anticristos que apareceu em Hitler, Napoleão, César, entre outros, e os sistemas religiosos mesmo que fazem essa substituição, ok? Aqui eu já falei para vocês, do espírito do anticristo. O anticristo será um homem, literalmente, amém? Amém? Já pode tocar, ok? Literal. Em Testemunho da Tessalonicenses 2, Paulo dá 3 títulos ao anticristo. Ele chama ele de o homem da iniquidade, o filho da perdição e o iníquo. A plenitude da capacidade humana para pecar estará nele. As passagens bíblicas que mais descrevem o anticristo no Novo Testamento são 2 Tessalonicenses, Apocalipse 3:17, no Antigo Testamento Daniel 7:12. Aqui tem algumas ligações para você entender que o anticristo será literal. Lembrando que ele é a besta, de forma simbólica, mas de forma literal ele é o anticristo, ok? As principais atividades do anticristo serão as alianças políticas com Israel e as nações do Oriente Médio, aqueles que nós estudamos em Ezequiel 38, por abominação da desolação, uma imagem de si no templo de Jerusalém, ok? Que estabelecerá um mover mundial de adoração. A rede econômica mundial baseada na marca da besta, ok? Sim, existe a marca da besta, a microchip. Lembrando que o microchip não é a besta, ok? Não é? A tecnologia, vocês estão assistindo a aula, não é o pecado que vocês fazem através deles, ok? Então, o microchip já existe. Acredito eu que
o que o anticristo vai fazer no final dos tempos e trazer isso para o seu próprio lado, ok? Sua missão maior, a perseguição violenta a Israel e a igreja, ok? Por que Deus irá suscitar o anticristo? Deus usará essa tribulação para preparar a sua noiva. Então, todo o trabalho do anticristo será para nos preparar, ok? Preparar para uma escolha sadia, sábia, madura. Ele fala isso em Zacarias 11, tá vendo? Porque eis que suscitarei um pastor anticristo na terra de Israel, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará desgarrado, não curará o que foi ferida, nem apresentará a sã. Mas comerá a carne das gordas e lhe arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço, sobre o olho direito, enfim. Ok? Então o anticristo serve para preparar a igreja. Haverá uma falsificação da trindade. Então, que inclui Satanás, anticristo e falso profeta. Uma trindade falsificada, ok? Então, aí a primeira besta, a outra besta e o dragão, né? Acho que acaba aqui a aula. Então, eu vou falar um pouquinho. A natureza do anticristo. Então, ele é um gênio militar, é um gênio oracional, ele é um gênio político, um gênio comercial, religioso, intelectual, ocultista. Você viu que ele consegue fazer tudo isso em uma pessoa só. Então, claro que, por mais que ele seja um homem literal, ele é dominado por demônios. Ok? E é isso. Tá bom? Então, a aula de hoje é basicamente isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o anticristo na próxima aula. Eu vou entrar aí no tema milênio também na próxima aula. Mas eu quero que realmente seja bem fixo esses pensamentos, essas definições com vocês, ok? Dragão, besta, outra besta, sete cabeças, 10 chifres. O que são as sete cabeças? Os impérios, ok? Os 10 chifres, que são as 10 nações. Cara, é muito importante vocês entenderem isso para entender o fim dos tempos. Lembrando da aliança branca que eu expliquei no começo. Ok? Espero que ainda vocês entendam isso. Tá bom? Então, termina essa aula aqui por aqui. Deixa eu voltar aqui. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Lembre-se, estude Apocalipse não como se fosse um livro de como será o fim, o passo a passo, mas estudam o fim dos tempos, estudam Apocalipse, tendo um relacionamento sincero com Jesus, ok? Perguntando a Ele, tirando dúvida com eles, ok? O Apocalipse nos serve para trazer revelação e para trazer mais paixão por Jesus, amém? Então, Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Até a próxima aula, galera.